Fala pessoal, tudo sussa? Hoje vamos desvendar profecias que atravessaram os séculos e parecem estar se tornando realidade. De Nostradamus ao calendário maia, o passado está cheio de previsões que nos fazem questionar o futuro. Guerras, desastres naturais, revoluções tecnológicas e até contato com ETs. Tudo isso já foi previsto. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde vamos desvendar as profecias mais assustadoras da história. Então já vai deixando aquele like que ajuda demais o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Hoje o conteúdo tá imperdível, então fica até o final que você vai se surpreender. Bora lá? A lenda da Baba Vanga dispensa apresentações, né? A mística búlgara que previu a queda das Torres Gêmeas, a morte da princesa Diana e até o tsunami de 2004, também tinha algumas coisas para falar sobre o futuro da tecnologia. E não é que ela acertou de novo? Baba Vanga alertou para um futuro onde a tecnologia se tornaria tão poderosa que a linha entre o real e o virtual se tornaria cada vez mais tênue. E o mais assustador, ela previu que essa invasão tecnológica seria usada para nos controlar, nos manipular e invadir nossa privacidade. E aí, meus amigos, me digam, será que ela estava falando de fake news, da Cambridge Analytica, do reconhecimento facial ou daquela propaganda que aparece do nada te oferecendo exatamente o que você estava pensando em comprar? Porque, sinceramente, a cada dia que passa, a visão da Baba Vanga parece se tornar mais e mais real. Recentemente, vimos grandes empresas como a Verizon e a AT&T, gigantes da telecomunicação nos Estados Unidos, sendo hackeadas. E o pior, esses hackers podem ter tido acesso a escutas telefônicas autorizadas pela justiça. Isso nos leva a questionar até que ponto estamos seguros nesse mundo digital. Será que estamos caminhando para um futuro onde a nossa privacidade será apenas uma lembrança distante? E quando o assunto é profecia, não tem como não falar da Bíblia, né? Esse livro milenar está recheado de profecias sobre o fim dos tempos. Alguns estudiosos acreditam que estamos vivendo os últimos dias. Uma passagem em Timóteo descreve um período em que as pessoas serão amantes de si mesmas, avarentas, arrogantes, mais amigas dos deleites do que amigas de Deus. Será que essa descrição não parece familiar? A obsessão por selfies e a busca incessante por likes. Fica difícil não traçar paralelos com a profecia, né? E aí, meus amigos, o que vocês acham? Deixem suas opiniões nos comentários. Agora vamos falar sobre ETs. Isso mesmo, aqueles caras verdes que a gente vê nos filmes. Será que eles existem? Bom, a Baba Vanga, aquela vidente búlgara que já falamos aqui, disse que até 2130 a gente vai ter contato com extraterrestres. Parece coisa de ficção científica, né? Mas pensa bem, a NASA tá aí gastando milhões para encontrar vida fora da Terra e a gente vive encontrando planetas parecidos com o nosso. Será que a gente está mais perto de um contato alienígena do que a gente imagina? Imagina só, a gente faz contato com uma civilização super avançada, com tecnologias que a gente nunca viu antes. Será que eles seriam amigáveis, tipo o do filme ET? Ou será que viriam para cá para roubar nossos recursos, tipo no Independence Day? Deixa aí nos comentários o que você acha. Você acredita em vida extraterrestre? E o que você faria se encontrasse um ET na rua? Só não vale sair correndo. Se tem uma coisa que a gente não quer, é guerra, né? Mas, infelizmente, parece que o mundo não aprendeu a lição. E o pior, tem gente que já previa isso há muito tempo. Edgar Cayce, o profeta adormecido, era um cara que, segundo dizem, conseguia prever o futuro. E ele falou sobre uma parada tensa, uma terceira guerra mundial no século XXI. Ele mencionou a Rússia, os Estados Unidos e o Oriente Médio. Olha só a treta.
E o pior é que, olhando para como as coisas estão hoje em dia, com conflitos e tensões rolando soltas, parece que a previsão dele está mais perto da realidade do que a gente gostaria. Será que a gente está caminhando para um conflito global? Será que a gente vai repetir os erros do passado? É de dar medo, né? Mas, em vez de entrar em pânico, que tal a gente tentar entender o que está acontecendo e buscar soluções? Gente, vocês já pararam para pensar que o planeta Terra tem um limite? Tipo, não cabe gente para sempre aqui, né? E parece que tem gente que já tinha sacado isso há um tempão. Um cientista chamado Heinz von Forster previu que em 2026, olha como tá perto, a população mundial ia chegar num nível insustentável. Ele disse que, se nada mudasse, o mundo seria esmagado por tanta gente. Imagina só, falta comida, falta água, falta espaço, um caos total. A gente já está vendo os efeitos da superpopulação, mudanças climáticas, falta de recursos naturais, desigualdade social. A pergunta que fica é: o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Será que a gente consegue encontrar um jeito de viver de forma mais sustentável? Acabamos de ver como a superpopulação pode ser um problemão para o futuro. Mas se liga só no que o Nostradamus, o mestre das previsões, já tinha alertado há séculos: desastres naturais sinistros. Ele escreveu sobre enchentes apocalípticas, secas que transformam terras férteis em deserto e furacões destruidores. Cara, é só dar uma olhada nos últimos anos. A gente viu o Katrina arrasando os Estados Unidos em 2005, as enchentes devastadoras no Paquistão em 2022, a seca histórica aqui no Brasil. E a coisa tá ficando cada vez mais intensa, né? Ondas de calor absurdas na Europa, incêndios florestais gigantescos na Austrália. Parece até roteiro de filme, mas é a vida real. Será que o Nostradamus estava ligado em alguma parada que a gente ignora? Ou será que a gente que está ignorando os sinais que a natureza está mandando? Mudanças climáticas, desmatamento, poluição. A gente precisa abrir o olho antes que seja tarde demais. O futuro do planeta está nas nossas mãos, galera. Bora se conscientizar e lutar por um futuro mais sustentável. Deixa aí nos comentários o que vocês têm feito para ajudar o planeta e se já sentiram os efeitos dessas mudanças climáticas na pele. Preparem-se, porque agora vamos mergulhar em um dos mistérios mais bizarros e sinistros já registrados: as Pedras Guias da Geórgia. Imagine só, um monumento gigante de granito, com mais de 6 metros de altura, com mensagens em 8 línguas diferentes. E o mais estranho, ninguém sabe ao certo quem construiu ou qual o propósito dessas pedras. Mas a parada fica ainda mais sinistra. Uma das mensagens esculpidas nas pedras fala sobre manter a população mundial abaixo de 500 milhões de pessoas. Isso mesmo que você ouviu. 500 milhões! Considerando que hoje somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, essa mensagem soa como um plano macabro de controle populacional, né? E a treta não para por aí. Em julho de 2022, uma explosão misteriosa destruiu completamente uma das pedras. Que doideira é essa? Será que foi um ato de vandalismo? Ou será que alguém queria silenciar as mensagens controversas gravadas nas pedras? As teorias da conspiração correm soltas, meu amigo. A verdade é que as Pedras Guias da Geórgia continuam sendo um enigma, um monumento misterioso, com mensagens perturbadoras, envolto em um ato de destruição inexplicável. O que você acha que está por trás de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Já pararam para pensar que a história se repete? Pois é, meu amigo. E quando se trata do Império Romano, essa repetição pode ser um sinal de alerta para a nossa sociedade moderna. O Império Romano, que já foi sinônimo de poder e glória, ruiu como um castelo de areia.
Mas como uma civilização tão poderosa chegou ao fim? Historiadores apontam diversos fatores: corrupção desenfreada, crises econômicas que levaram à desigualdade social absurda, disputas internas pelo poder, invasões estrangeiras. Parece familiar? É como se estivéssemos olhando para um espelho, né? A gente vê a corrupção rolando solta em diversos países, a desigualdade social aumentando cada vez mais, a polarização política dividindo nações e o fantasma de uma guerra pairando sobre nossas cabeças. Será que estamos repetindo os erros do passado? A história nos mostra que até os impérios mais poderosos são vulneráveis. Cabe a nós aprender com os erros do passado para construir um futuro diferente. A gente precisa lutar por justiça social, igualdade, educação e, acima de tudo, por líderes honestos e que pensem no bem comum. Não podemos deixar a nossa civilização ruir como o Império Romano, né? O que vocês acham? Deixem suas opiniões nos comentários. Nostradamus não era só trevas e catástrofes, não. Ele também mandava umas previsões sobre a sociedade. Tipo, ele escreveu sobre revoltas e caos nas grandes cidades. Olha que doido! Será que ele estava falando do futuro? Porque, pensando bem, o que mais a gente vê nos jornais são protestos gigantescos, multidões tomando as ruas, de Hong Kong até os Estados Unidos. Nossa, será que o Nostradamus viajou no tempo e deu uma espiadinha no nosso tempo? E o mais bizarro é que as causas dessas revoltas são as mais diversas, né? Tem gente lutando por direitos, por democracia, contra a corrupção. É como se a panela de pressão da sociedade estivesse fervendo e a válvula de escape explodisse em forma de protesto. Nostradamus, meu camarada, você acertou na mosca. As cidades estão pegando fogo, metaforicamente falando, é claro. Mas e aí? O que será que vai acontecer quando esse caldeirão de insatisfação social finalmente entornar de vez? Deixe sua opinião nos comentários. Lembram de 2012? Aquele ano que o mundo ia acabar e a gente ia virar churrasco cósmico? Ainda bem que os maias erraram a mão, né? Ou será que não? E se na real, eles não estavam falando do fim do mundo, mas sim de uma baita transformação? Pensa comigo, desde 2012, o mundo deu um salto tecnológico absurdo. Inteligência artificial, realidade virtual, internet das coisas. Parece que estamos vivendo em um episódio de Black Mirror, só que na vida real, né? E não podemos esquecer das mudanças sociais e ambientais. A galera está mais engajada em causas sociais, lutando por igualdade, pelo planeta e por um futuro mais justo. Ao mesmo tempo, o clima está piradão, né? Tempestades apocalípticas, calor infernal, geleiras derretendo mais rápido que picolé no sol. Será que os maias estavam certos? Será que estamos vivendo essa nova era que eles previram? Uma era de transformações profundas, tecnológicas, sociais e ambientais? Seja lá o que for, uma coisa é certa: o futuro promete. Ou não. E aí, galera, curtiram essa viagem no tempo pelas profecias mais sinistras e intrigantes da história? Qual dessas previsões vocês acham que é a mais assustadora? Será que estamos realmente vivendo em um ponto de virada na história da humanidade? Nostradamus, Baba Vanga, os maias. Essas mentes brilhantes do passado nos deixaram um legado de mistérios e previsões que até hoje nos fazem questionar o futuro. Será que estamos preparados para o que está por vir? Ou será que o destino já está traçado e não há nada que possamos fazer para mudar o rumo da história? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre mistérios, história e tudo de mais insano que o passado e o futuro nos reservam. Valeu, galera!